Olá, queridos irmãos e irmãs que acompanham o canal Espiritismo Estudos para a Vida. Nós estamos de volta com mais um vídeo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós continuamos a estudar o 13º capítulo do livro, que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Começamos a estudar agora as instruções dos Espíritos contidas nesse capítulo. O primeiro dos itens é a caridade material e a caridade moral. Esse é o título dessa primeira instrução, a caridade material e a caridade moral. Essa instrução é subdividida, ela tem duas instruções, duas mensagens. Essa primeira mensagem, essa primeira instrução corresponde ao subitem 9 do capítulo 13, composto por 8 parágrafos com instrução de um espírito que se denomina Irmã Rosália, instrução de 1860. Em resumo, nós podemos dizer que esse item mostra os princípios cristãos que nos levam a praticar a caridade. Cita esses princípios, em duas oportunidades pelo menos. Também introduz, de modo mais direto, dois importantes elementos a serem considerados quando nós estudamos a caridade. Que elementos são esses? A vida espiritual e a vida moral que nós temos. Temos ainda nesse item a definição do que é a caridade moral, como praticá-la e as suas consequências. Ideia de continuidade relativamente simples. Nós vimos anteriormente que a caridade pode ser praticada por todos e aprendemos sobre os recursos dos quais todos dispõem para a sua prática. É justamente por isso que ela pode ser praticada por todos, porque todos têm recursos para isso. No entanto, até agora, o Evangelho segundo o Espiritismo estudou a caridade mais voltada a seu aspecto material. E de agora em diante, nós vamos estudá-la e entendê-la do ponto de vista do seu aspecto espiritual e moral, um pouquinho mais a fundo, né? Essa é a ideia de continuidade. Agora a gente começa o nosso aprendizado um pouco mais específico do aspecto espiritual e moral da caridade. Então vamos ao nosso primeiro parágrafo, subitem 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro parágrafo que se inicia da seguinte forma: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que eles nos fizessem. Então essa frase de abertura já com um princípio, uma lei geral que deve reger, né, deve orientar a nossa mente, a nossa conduta à prática da caridade. Na sequência, a instrução nos diz: toda a religião, toda a moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Então, toda a religião e todo o aspecto moral estão resumidos nesses dois preceitos. Que dois preceitos são esses? Os dois preceitos que estão contidos na frase de abertura. O primeiro preceito é amarmos-nos uns aos outros. E o segundo preceito é fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Um preceito voltado ao nosso sentimento, amor, e o outro preceito voltado à nossa capacidade de ação, de agir, né? Fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Então essa frase explica por que desse preceito colocado aqui no início do texto que traz a explicação sobre caridade material e caridade moral. É pela sua importância, porque ele resume a religião e a moral. Ele resume a religião, os aspectos que nós temos de nossa ligação com Deus, isso é religião, né? Como nós nos ligamos a Deus, e do aspecto moral, ligação, relação entre os homens, na vida de relação aqui, né? Vida aqui na Terra. Entre os homens, entre nós e o plano espiritual, por que não dizer? Enfim, todas as relações possíveis entre os homens estão aqui, portanto, resumidas nesses dois preceitos. Então, por isso ela abre a explicação. Se fossem observados nesse mundo, esses dois preceitos, né, todos seríeis felizes. Então, consequência desses preceitos é felicidade para todos. Por isso o preceito está aqui, né? Por isso a frase está aqui.
Não mais aí ódios nem ressentimentos. Sentimento, né? Amemo-nos uns aos outros, não teríamos ódio nem ressentimento. Direi ainda, não mais pobreza, fazer aos outros aquilo que quiséssemos que os outros nos fizessem, né? Porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis, nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Então, o aspecto de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Gostaríamos, né? Que aquele que tem o supérfluo o dividisse conosco. Então, devemos fazer o mesmo. Então, esse primeiro parágrafo traz para a gente a exposição, né, desse princípio da caridade moral e material, amor e ação. Caridade moral, amor, caridade material, ação. Pelo menos aqui em princípio, né? Existem outras ações que podem ser caridade moral também, como por exemplo a prece. A prece é uma ação, portanto, uma caridade moral. No entanto, aqui só para a gente diferenciar agora, né, o amor no campo do sentimento como caridade moral e a ação como caridade material. Então esse parágrafo apresenta esse princípio que já coloca esses dois tipos de caridade e as suas consequências, se esse princípio fosse observado, né? Campo do sentimento limpo, campo da vida social muito melhor, né? Fim das misérias. Então, um parágrafo muito bonito e muito interessante. Vamos ao segundo parágrafo. Ricos, pensai nisto um pouco. Naquilo que foi dito anteriormente, né? E nisso que vem na sequência também. Pensai nas duas coisas, né? Na condição anterior e agora no que vem na sequência. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Então, esse segundo parágrafo começa com uma convocação aos ricos da terra, portanto, ele está falando um pouquinho de caridade material, né? Primeiro tipo de caridade aqui, a material. Qual é a missão dos ricos? Auxiliar os infelizes, o melhor que puder. E aqui cabe uma reflexão para nós, né? Sobre as nossas riquezas. Todos nós temos algum tipo de riqueza. Todos nós temos, vou voltar aqui só um pouquinho no nosso slide no parágrafo anterior, porque essa palavra que está aqui, supérfluo, essa palavra diz muito para nós espíritas, né? Que aprendemos as relações materiais, as relações espirituais. Todos nós temos algo de supérfluo que nós podemos dividir com o outro, para que as misérias sejam abrandadas aqui na Terra, para que melhore essa condição desses que vivem na miséria. Então, pensarmos nessa condição de auxiliar os infelizes através do nosso supérfluo aqui da Terra é muito interessante. Consequência disso ainda, né? Deus um dia vai nos retribuir o bem que nós houvermos feito. Quando nós sairmos do nosso invólucro terreno na vida futura, portanto, poderemos ter um cortejo de espíritos agradecidos a nos receber no limiar, né, na entrada desse mundo mais ditoso. Aqui o poder, né, da riqueza terrestre, criar felicidade aqui e criar boas condições no futuro. Talvez um cortejo, muitas pessoas nos esperando do lado de lá, pessoas que tenham sido ajudadas por nós. Então, sermos recebidos, né, com esse agradecimento no mundo dos espíritos, até porque a gente pode dizer, levar em consideração que aqui nós auxiliamos pessoas que são muito queridas a espíritos que estão do lado de lá, desencarnados, torcendo por elas. E quando elas recebem a nossa ajuda, eles se sentem gratos por isso. Sem contarmos também os nossos próprios protetores, né? Os nossos anjos da guarda, mentores, que nos querem bem e que querem nos ver na prática da caridade, vencendo as nossas tendências aqui nesse mundo. Isso tudo também é motivo de agradecimento, né? Motivo de aumento desse cortejo do lado de lá, sendo que pode, claro, ser que alguns desses espíritos agradecidos também nos encontrem do lado de lá, tendo desencarnado primeiro que nós, né? Então, esse parágrafo nos leva a refletir sobre a riqueza e sua utilidade, tanto para o rico
quanto para os outros, do ponto de vista da caridade, agora espiritual. Vejam que interessante, né? Os benefícios espirituais, melhor dizendo, da caridade material terrena. Esse parágrafo nos leva a refletir sobre isso. Benefícios espirituais que recebemos por praticar a caridade material. Segue o texto. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Então aqui uma experiência pessoal de reencontrar do lado de lá da vida, na vida espiritual, portanto, aqueles a quem esse Espírito fez a caridade, a quem ele, em outras palavras, serviu. Essa palavra, né, que a gente já viu anteriormente, em estudos anteriores aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo sobre a caridade, nos dando a ideia de que quem faz a caridade presta um serviço. Para quem não assistiu os vídeos anteriores, fica a dica. Por que serviço, né? Vamos lá. Parágrafo seguinte. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, quem sabe, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Então aqui a gente tem chama a nossa atenção para esses laços de vidas passadas que não reconhecemos imediatamente aqui. Às vezes uma pessoa dessa que está em dificuldade aqui pode ter sido um pai, um irmão, um amigo, uma pessoa muito querida para a gente em vida anterior e que está aqui e nós não a reconhecemos imediatamente. E se nós não a ajudarmos, né, se nós afastarmos essa pessoa, do lado de lá da vida nós podemos ter como resultado dessa ação, resultado da negação dessa caridade, um desespero por reconhecer que a gente não ajudou alguém a que a gente tanto amava. Então, por um outro lado, a gente tem por aqui a explicação do porquê amar a todos e do porquê fazer a caridade para todos. Considerando que todos são próximos, todos são valiosos para nós, todos são queridos, isso nos dá uma garantia de que a gente vai acertar sempre. Isso nos dá uma segurança de que a gente vai agir da melhor forma para com todos. Se for um próximo, aquele a quem nós fizermos a caridade, reconhecermos isso na outra vida, seremos felizes porque reconhecemos que fizemos o bem a uma pessoa que foi próxima. Agora, se não for, nós ficaremos ainda mais felizes porque reconheceremos, né, que fizemos o bem, fizemos a caridade sem nenhum tipo de preconceito. Ficaremos mais felizes porque reconheceremos que estaremos então aprendendo esse conceito de amar a todos indistintamente. Então esse parágrafo chama a nossa atenção para as vidas anteriores, o que aconteceu lá atrás, a gente precisa levar em consideração agora, chama a nossa atenção para a vida futura, o que vai acontecer na vida futura, e para a possibilidade de que desconhecidos de hoje sejam pessoas amadas de ontem. Então até aqui a gente viu com bons olhos essa questão dos resultados da caridade material, seus efeitos para o espírito, levando em consideração a questão espiritual. Vamos em frente, porque agora o texto muda um pouquinho. Ele nos diz, desejo compreendais bem o que seja caridade moral. Então, de agora em diante, ele vai começar a falar um pouquinho mais da caridade moral, né? Vai começar a nos explicar, para que a gente compreenda o que é a caridade moral. Caridade moral que todos podem praticar. Essa é uma característica dela que já está dada aqui, né? Já vamos aprender essa característica. Todos podem praticar a caridade moral. Ela nada custa materialmente falando, essa é outra característica dela. Porém, é a mais difícil de se praticar, de se exercer. Outra característica da caridade moral, né? 3 características aqui. Está disponível para todos, nada custa materialmente, mas é a mais difícil de todas. Vamos ao parágrafo seguinte. Que já foi feita a introdução da ideia, né, do que é a caridade moral. Então, aqui a definição. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então, a definição de caridade moral diz, bom, o que é caridade moral para espíritos encarnados aí na Terra? Suportar uns aos outros. E se a gente parar para pensar um pouquinho, o parágrafo diz que é o que a gente menos faz aqui.
E isso é muito pouco perto do amor ensinado por Jesus pelo Evangelho, né? E mesmo assim a gente ainda não faz. Então, bom, agora na sequência do texto, o que é como a gente se suporta, né? O texto diz: grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando que fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita, a única real, estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do ponto de vista da caridade. Porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é a caridade moral. Perdão. Então aqui a gente vê alguns outros indicativos de caridade moral, né? A sua definição a gente já viu. E como praticá-la? Calar-se quando fala alguém mais tolo do que nós. Para a gente mesmo não dizer tolice. Ser surdo quando uma palavra de zombaria, né, é dirigida a nós para que a gente não se ofenda. Ser cego, né, não ver o desdém das outras pessoas para que a gente não julgue e assim a gente não age com arrogância e também com desprezo. Tudo isso, segundo o texto, não é apenas humildade, mas é caridade. Sim, isso é ser caridoso. Não dar atenção ao mal proceder do outro é caridade. É assim que nós suportamos. Vale aqui um esclarecimento, né? Aqui o texto diz, quando na vida espírita, a única real, aqui o texto não se dirige aos espíritas, né? Aos seguidores de Allan Kardec, aos estudantes de Allan Kardec, mas sim a vida espiritual. Na vida espiritual, né? É um sinônimo aqui. Na vida espiritual, a única real, estão não raro, essas pessoas, né, que nos escarnecem, né, essas pessoas que zombam de nós, estão não raro muito abaixo. Então, ainda o parágrafo faz menção a uma coisa aqui que é muito interessante, né? A condição espiritual diferente da condição terrena. Muitas vezes aqui a pessoa pode ter riqueza e estar espiritualmente abaixo daquela que é uma pessoa, do ponto de vista material, mais pobre. Então esse parágrafo define a caridade moral e ensina os meios de praticá-la. Vamos em frente, só mais 2 parágrafos. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Essa caridade não deve ser um obstáculo, não deve impedir a outra. Ou seja, a caridade moral não deve atrapalhar a caridade material. Devemos fazer as duas. Tende, porém, cuidado, principalmente, em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, ao meu turno, tenho agora que implorar auxílio. Então essa era a condição a qual nós nos referíamos há pouco, né? Ela estava em condição melhor do que esse pobre na terra, materialmente falando, o ajudou na terra, mas agora, do lado de lá da vida, na vida espiritual, é aquele que era pobre aqui quem tem uma posição melhor e que a auxilia agora. Então esse parágrafo diz coisas interessantes, vamos retomar, né? Caridade moral não deve atrapalhar a caridade material. Nós não devemos tratar ninguém com desprezo. Lembrarmos sempre que repelindo um pobre, talvez a gente esteja repelindo, afastando alguém que foi muito importante para nós no passado, de quem nós não lembramos. Outra coisa que o parágrafo coloca, o pobre na terra pode estar em situação espiritual melhor do que a situação espiritual daquele que é mais rico que ele e que o ajudou materialmente na terra. Então, esse parágrafo ensina que a caridade no plano espiritual depende de outros recursos, depende dos recursos morais, não dos recursos materiais. E que podemos precisar do lado de lá
daqueles que são pobres aqui dos recursos materiais. Vamos ao último parágrafo, então. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos. Pensai sempre nisso. Antes de repelirdes o leproso ou o mendigo, a Deus, pensai nos que sofrem e orai. Então aqui um outro princípio, né, colocado, o princípio da irmandade entre os homens, da irmandade da raça humana, todos somos filhos de Deus, portanto irmãos. É outro princípio que deve nos reger sempre no sentido da caridade. E aqui, a irmã Rosália coloca uma outra forma de caridade, que é a oração. As duas apresentadas aqui nesse pequeno parágrafo que encerra o texto da irmã Rosália, e parágrafo, portanto, que retoma o princípio da caridade entre os homens e coloca a prece como modo também de sermos caridosos. Muito bem, com isso nós encerramos esse belíssimo texto, né, do capítulo 13, e concluímos o nosso estudo apenas dizendo que esse texto leva o nosso olhar para além dos limites da encarnação presente, né, mostrando as benesses da caridade, tanto para nós como para aqueles que a recebem. Quando consideramos mais do que esse atual momento de nossa vida de encarnados, estamos mais propensos a seguir essa conduta que certamente melhorará a vida de todos nós, tanto aqui na Terra quanto na vida futura. Porque, sem dúvida nenhuma, quando nós nos colocamos na prática da caridade, nós então nos sentimos melhores, tanto quem pratica quanto quem recebe. E poder perceber isso do ponto de vista espiritual reforça ainda mais o nosso desejo, a nossa vontade de estarmos sempre atentos para a prática desse princípio do Espiritismo e do Cristianismo que é tão bonito, né? O princípio da caridade para com todos. Muito bem, então assim nós encerramos o estudo de hoje, deixando sempre o nosso fraterno abraço, os votos de que Deus nos abençoe hoje e sempre, e claro, o convite, né, para a continuidade dos estudos. Continue conosco, até o próximo vídeo.